Continuando, pessoal, qual que é a composição desse material genético, né? Do que ele é feito, que é o DNA, que é o RNA, tá? Vamos ver isso aí devagarzinho, beleza? Vamos aprofundar aí. Opa, deixa eu sair daqui, fechou. Uh, então, o DNA foi descoberto no século XIX, né, galera? Porém, essa ideia dessa dupla fita em espiral que a gente sempre vê, sei lá, desde os X-Men até várias novelas aí, essa ideia da dupla fita em espiral só foi discutida por Watson e Crick na década de 50 do século XX. Tá? Então essa visão do DNA em dupla hélice é uma visão recente, galera. Como Watson e Crick chegaram nessa ideia? Na verdade, através de raciocínio químico, matemático e espacial. Né? Um biólogo e um químico eles começaram a discutir sobre o assunto e percebeu que para a molécula do DNA ser estável, ela precisaria ser em espiral, em dupla hélice. Eles também propuseram que a molécula base do DNA fosse o nucleotídeo. Tá? Então, o que é o DNA? O DNA é uma molécula, é um polímero. É um polímero formado por moléculas menores chamadas nucleotídeos. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Uou! Vamos lá. Então, vamos entrar na estrutura química do DNA. Então, o DNA é formado por uma molécula base chamada nucleotídeo. Tá? E esse nucleotídeo, ele na verdade é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Tá? Esse açúcar é uma pentose. Beleza? Se for DNA, esse açúcar é a desoxirribose. Se for RNA, esse açúcar é a ribose. Nossa, professora, essa figura está muito complexa, não bosta nenhuma. Relaxa, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho aqui. Ó. Fazer assim, ó. Então vamos simplificar. O que é o DNA? Né? É uma dupla fita de uma molécula chamada nucleotídeo. Tá? Cada nucleotídeo aí, cada letrinha, A, T, C, G que está marcadinho ali, é composto, olha do lado ali, ó, era composto por um fosfato, onde tem o P, fosfato, né? Um açúcar, nesse caso que é a DNA desoxirribose, e a base nitrogenada, certo? Ah, mas então quer dizer que a molécula base do DNA, que é o nucleotídeo, é formada por 3 moléculas? Sim, pessoal, sim, é isso mesmo, tá? E o que varia, na verdade, entre os nucleotídeos, galera, é justamente a base nitrogenada. Tá? Nós temos 4 possíveis bases: adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Vamos simplificar. ATCG para vocês. Tá? Bem simples. ATCG é justamente nessas bases, na sequência que aparecem essas bases no DNA, que eu vou ter uma informação A, B ou C. Tá? Então, o que me interessa no DNA como material genético é justamente as sequências das bases nitrogenadas que aparecem. Tá? Mas vamos lá. Então, e o fosfato e o açúcar? O fosfato e o açúcar eu vou formar tipo um esqueletinho. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais aí, ó. Então, ó, diferença de DNA e RNA, pessoal. DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. O RNA é uma fita simples de nucleotídeos, tá? Só que, como eu já falei, varia o açúcar. O DNA, o açúcar é a desoxirribose. Já no RNA, o açúcar é a ribose, tá? Beleza? Outra variável importante, galera. No RNA, nós não temos a timina. Nós temos, na verdade, no lugar da timina, uracila. Então, o DNA seria ATCG. Já o RNA seria AUCG. Tá? A função também é distinta aí. Na verdade, quando a gente pensa em células vivas, o vírus vai complicar um pouquinho a história. Mas quando a gente pensa em célula, o DNA guarda a informação genética e o RNA está mais ligado ao transporte dessa informação. Tá? Daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso quando eu falar de transcrição e tradução. Opa! Então, ó, a base, o açúcar, nucleotídeo, ó, base, fosfato e açúcar, certo? Base, fosfato e açúcar, nucleotídeo. Aqui me interessa. Tá bom? Pessoal, para comparar então os dois de novo, ó, se o nucleotídeo for de DNA, eu vou ter fosfato, que é essa bolinha aí, a casinha aí é a pentose, né, o açúcar, e o A, G, C e T são as bases nitrogenadas, tá? O que vai variar? Se for o RNA, o açúcar vai ser a ribose e eu tenho uracila no lugar da timina, tá bom? Vamos ver isso de uma forma um pouquinho mais profunda aí, pessoal. Calma aí, não quero esse não. Vamos lá. Então, pessoal, aprofundando um pouquinho, aquele site que eu já usei algumas vezes com vocês, que é um site que eu acho muito bom, John Kirk, né? Então vamos lá, pessoal, o que eu estou vendo aí, ó? Vem comigo. Nós estamos vendo aí a composição básica do material genético, tá? Então nós temos ali fosfato e açúcar por enquanto, né? E tem lá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, né? Vão ver isso certinho em química orgânica, beleza? Estrutura tridimensional, estrutura bidimensional, tá? Pra gente visualizar só. Repara o seguinte, galera.
eu tenho duas moléculas aqui marcadas, né? 5 e 3. Vocês perceberam que tipo tá alinhadinho, 5 e 3? Isso que vai ser importante daqui a pouquinho. Eu vou falar de fita 5 linha, 3 linha, tá ligado exatamente a isso aqui, tá? Carbono 5, carbono 3 da molécula da pentose, né? Nesse caso, se é o DNA, desoxirribose, tá? Pessoal, esse fosfato, esse açúcar, eles vão unir um com os outros formando tipo um esqueletinho, tá? Então, ó, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, beleza? Só que eu falei que o DNA tem, o nucleotídeo tem fosfato, açúcar e a base nitrogenada, certo? Então, o que vai acabar acontecendo, galera? Esse nucleotídeo, ele pode estar ligado a uma timina, citosina, opa, pulei, né? Guanina, citosina e adenina, tá? Pessoal, reparem aqui no cantinho, vou ampliar. Uou, vamos lá. Se eu reparar aqui, galera, ui, ficou horrível. Mas, ó, nós temos aí as bases A e G, que são bases púricas ou purinas, e T e C, que são bases pirimídicas, tá? Ou pirimidinas, beleza? Então, ó, A e T, A e G, bases púricas, e T e C, bases pirimídicas. Pessoal, por que isso é importante? Que a gente vai ver daqui a pouquinho que, na verdade, a ligação entre a dupla fita de nucleotídeos é sempre entre uma base púrica e uma base pirimídica. Tem uma frase bem tonta para você lembrar de púrica e pirimídica, que é idiota, mas você nunca mais vai esquecer. Pensa assim, ó, para lembrar qual que é púrica, qual é pirimídica. AIG, água, água é pura, né? TIC é Tutankhamon, Tutankhamon do Egito, tem pirâmide lá. Nossa, é péssimo, mas tudo bem, você não vai esquecer isso. Então, ó, é sempre uma ligação de uma base púrica com uma base pirimídica. Reparem no desenho, galera. As bases pirimídicas são formadas por apenas uma cadeia fechada, enquanto as bases púricas são duas cadeias, tá? Mas aí o professor de Química Orgânica vai abordar mais isso com vocês. Vamos lá para a parte biológica que é interessante, tá? Então, pessoal, olha o que vai acabar acontecendo. São vários fosfatos, açúcares e bases nitrogenadas, vários nucleotídeos em sequência, formando uma fitinha, né? Então, o DNA vai ser formado por uma fitinha de nucleotídeos, na verdade não uma, mas sim duas. Ó, lembrando, fosfato e açúcar formam o esqueleto, e a parte importante, a parte da sequência aí, a informação que me interessa, o código genético, está justamente nas bases nitrogenadas, tá? Então vamos lá, eu tenho uma fitinha de nucleotídeos, mas o DNA não é uma fitinha dupla. Olha lá o 5, 5, 5, 5, 5, né? O 5 linha, carbono 5, tá? Então essa fita está organizada, 5 linha, e a parte de baixo seria a parte 3 linhas. 3 linhas, desculpa. O DNA, galera, é uma dupla fita, mas as fitas estão invertidas, uma em relação à outra. Então eu tenho uma fita 5 linha, 3 linha, outra fita é 3 linha, 5 linha, tá? Então uma dupla fita de nucleotídeos. E como elas estão unidas, pessoal, essa dupla fita de nucleotídeos? Está ligados por pontes de hidrogênio. As pontes acontecem entre A e T e C e G, né? Entre uma base púrica e uma base pirimídica, né? Então a ligação é sempre A com T e C com G. A tia comeu o gato, tá? A, T, C e G. Ou o gato comeu a tia, depende. Como você prefere pensar aí. Pessoal, entre A e T são formadas duas ligações de hidrogênio. E entre C e G, 3 ligações de hidrogênio, tá? Atualmente a gente sabe também que o que mantém essa dupla fita unida não é especificamente só as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, né? Na verdade, as bases nitrogenadas são apolares, enquanto o outro meio é polar. Então, aí você tem uma ligação por polaridade também química. Tudo bem? Então, essa é a composição básica do DNA. Mas eu tenho que lembrar que isso está tudo em espiral, pessoal. Está tudo enroladinho assim, ó. Ó que fofinho. É muito bonitinho, né? Então, o DNA é uma dupla fita de nucleotídeos em espiral. Isso aí é o polímero que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Tá? Em português ADN, em inglês a sigla fica DNA. Tá bom? Bom, galera, então a natureza química do material genético tá aí, certo? Opa, deixa eu pôr minha carinha aí. A natureza química do material genético a gente abordou aí, certo? Agora a gente precisa abordar algumas coisas a mais. Tipo, Thiago, como é que então esse material funciona? Como é que o DNA é lido? Como é que forma a proteína? Como é que a informação que está ali na sequência de nucleotídeos expressa lá para o meu olho castanho, né? Pessoal, calma. Para entender isso, eu tenho que entender 3 conceitos importantes. Transcrição, replicação, transcrição e tradução, tá? Então calma que isso aí é uma próxima aula. Fechou? Valeu. Tchau, tchau.